Fala aí galera, eu sou o T e finalmente temos uma razão para ter expectativa e esperar por coisas boas nesse jogo desgraçado. E bem, meus amigos, hoje eu tô aqui para poder comentar um pouquinho com vocês finalmente sobre o anúncio do TCG exclusivo, o novo TCG exclusivo que vem lá em Suda, Supreme Darkness, que dropa pra gente aproximadamente ali em fevereiro, tá chegando, e é um deck de ritual, Gishki Shoukan, e não é um deck de ritual qualquer, é simplesmente um deck com uma spell de ritual roubada. Cara, eu tô empolgado com esse deck, porém eu ainda tenho ressalvas com esse deck, tá? Ele é um deck de ritual de répteis, acho que não tinha um deck de ritual do tipo réptil ainda até agora, é o primeiro que tá vindo. 7 cartas estão sendo lançadas, então aparentemente esse é o novo padrão que a Konami tá tendo para lançar esse suporte TCG exclusivo. Foi assim com o Mimigu e eles vêm em apenas 2 levas. Eu não sei se você lembra há um tempo atrás, quando a Konami lançava 4 levas, então todas as Box Main Collection da temporada é que vinham o suporte TCG exclusivo. Eu vou lembrar muito claramente lá do Subterra e o Spyro, que eram 2 exclusivos TCG que chegaram em paralelo, lá em The Dark Illusion em junho, não, agosto mais ou menos ali de 2016. E aí as 4 Main Collections daquela temporada vieram com cartas, 4 cartas cada de Subterror e 4 cartas para Spyro, fora os OCG exclusivos que vieram depois, né, o Helix e o Guru. Mas recentemente eles trocaram essa vibe aí. Acho que até no Vendread, que é 2018 mais ou menos, 2017, sei lá, ainda tinha isso aí. Agora, recentemente mudou, como por exemplo o Mimigu, que veio apenas 2 levas em 2 Main Collections diferentes, sendo 7 cartas em cada uma delas. Então, quando chega o TCG exclusivo, teoricamente ele já tem o potencial para poder fazer alguma coisa, sabe? Porque são 7 cartas, e depois 7 novas cartas virão. Aí a expectativa, a imaginação preenche a tua cabeça. Geralmente, quando vem esse deck, a gente sempre pensa, ah, falta vir alguma coisa aí, a segunda leva tá vindo, mas mano, a expectativa tá alta e eu tenho medo de me decepcionar. Eu lembro do Vendread, cara. Sério, se você não viu, dá uma olhada nesse vídeo aqui em cima, que tá lá no meu canal, onde atualmente era pra ser o canal do Master Duel, mas quando anunciou o Vendread, eu fiquei muito empolgado, porque era um TCG exclusivo de ritual de zumbis, e o zumbi tem muito monstro bom. Era impossível o deck de Vendread ser ruim. Então tem esse meu vídeo de expectativa aqui, que é muito triste quando você ouve a expectativa e depois entende a realidade do que aconteceu, sabendo já do que aconteceu, né? Acho que mais triste do que isso era só ouvir as pessoas falando de Master Duel, me ouvir falando de Master Duel antes do lançamento dele. Mas enfim, por causa disso eu tenho um pouco de medo de voltar a amar. Quem já sentiu o medo de voltar a amar aí tá ligado, tá ligado? O Vendread me deixou esse medo de voltar a amar. E, mano, quem já rompeu aquela ligazinha que segura assim a cabeça do menino com o pescoço durante o ato, você sente medo de amar e de se machucar novamente. É isso que o Vendread me causou. Mas dito isso, vamos entender qual é os novos suportes TCG exclusivo Mitsurugi, o novo deck de ritual réptil. O assunto é esse, partiu, então vamos lá. Muito bem, meus amigos, então aqui na tela tá as novas cartas anunciadas, tá? Então, Supreme Darkness vai trazer esse novo deck de TCG exclusivo, e aí a coleção seguinte, que é a Win, a Alliance Insight, que chega pra gente lá pra maio, mais ou menos, é o que vai trazer a segunda leva desses suportes, e aí só depois disso é que essas cartas chegam no OCG pra ter algum OCG exclusivo, eu acho, apesar de que Mimigu ainda não chegou pra eles, né? Enfim, então tá aqui. Eu acho que no final das contas o que eles estão fazendo é quebrando os OCG exclusivos, os TCG exclusivos, né? Tipo, como nesse exemplo que eu dei pra vocês do Spyro e do Subterror, em paralelo, com 4 cartas cada, eles pegaram e quebraram isso. Ao invés de fazerem 4 coleções com o suporte TCG exclusivo em paralelo, eles pegaram e encurtaram isso. Então agora, ao invés de ser 2 TCG exclusivos por box, eles só lançam em 2 das 4 boxes o TCG exclusivo, e na outra eles lançam o outro TCG exclusivo, separado, lançando 7 cartas em cada, né? Enfim, então o Mitsurugi, que é o novo deck de ritual. A gente vai tentar entender um pouquinho do que se trata esse deck aqui. A esse momento, provavelmente você já sabe o que o deck faz, mas vamos lá. É um deck de ritual, e como todo deck de ritual, vocês sabem exatamente do que o deck de ritual precisa, né? São aquelas cartas que são azuis, e tá aqui os rituaizinhos, né? As cartas azuis benditas, e
nós precisamos também da spell de ritual. Nem sempre precisa necessariamente ter uma spell de ritual, às vezes pode ter alguma questão que faz com que você economize cartas. Por exemplo, o deck de Libromancer. Eles conseguiram quebrar muito bem essa dinâmica de ritual, porque, convenhamos, o ritual atualmente eu acho que deve ser a mecânica mais atrasada de todas. A fusão é uma mecânica que eles tentaram não, né? Eles com certeza conseguiram modernizar e roubar dentro da mecânica de fusão, que inclusive eu a odeio. Mas enfim, a forma mais pesada de fusão, que é de você ativar uma spell e usar os materiais da mão e campo e tal, por exemplo, eles foram encurtando isso a ponto de te dar uma carta como Brand Fusion, Ostinato, Shadow Fusion, Fusion Destiny, e a partir daí você faz a fusão usando o material do deck. Mas o grande ponto é que a fusão não é uma carta que fica na tua mão, ela vem do extra. Então, no final das contas, você realmente gasta uma carta para poder fazer essa tua jogada. E a fusão que entra tem bons efeitos, os materiais têm bons efeitos, e aí você desenrola o jogo com uma única carta para construir o teu setup inteiro. Geralmente é assim. Se não, a Konami vai lá e rouba, porque como a fusão tá no extra deck, fica tranquilo de você embaralhar os materiais, banir os materiais do cemitério depois que já jogou bastante, fazendo link ou fazendo outras fusões. Então, mano, eles conseguem roubar legal na mecânica de fusão, por exemplo. Mas a mecânica de ritual, que tem uma dinâmica parecida porque precisa de uma carta teoricamente para te fazer, o ritual é diferente, mano, é diferente, é muito difícil de você realmente roubar na mecânica de ritual. O que eles poderiam fazer próximo de um Phantom Yubel? O Phantom Yubel tá no teu extra deck e você embaralha o material do cemitério. Dá pra você embaralhar o material do cemitério pra invocar um ritual do deck, que seria farmar do nada essa carta no campo? Porque é isso que o Phantom Yubel faz. É isso que o Ritual Beast Knock o Drago faz, sabe? Então, como que você faz isso com o ritual? Continua ainda preso nessa mecânica aqui, ó, nessa forma que você usa a spell para poder ativar e fazer o ritual que você precisa. Você ainda precisa ter o ritual, ter a carta do ritual, seja na mão, seja no deck, enfim, depende, no cemitério. Então a Konami tenta avançar um pouco a mecânica de Ritual Summon, como eu já comentei nesse vídeo aqui sobre a evolução do Ritual Summon, acho que era com o Ritual Master e o Zuba até. Enfim, cara, é difícil fazer suporte para ritual, tá? Muito difícil fazer suporte decente. Mas a gente vai começar justamente pela spell de ritual, não tô nem aí. Vamos começar por ela, que é a parte mais importante, tá? Que é a Mitsurugi Ritual. E pra mim essa aqui é a spell de ritual dos sonhos, apesar de nem se comparar muito com as cartas de fusões que você usa pra roubar na mecânica, por exemplo. Acho que quando eu tava fazendo aquela live de Custom Card, eu não lembro se foi na live de Custom Card, mas de Custom Card pra Necroz, eu acho que eu cheguei a citar uma spell de ritual parecida com essa. Porque o efeito dela é o seguinte, ó. Você pode fazer ritual sumo de qualquer réptil ritual, mas até o momento só temos os Mitsurugs, e você vai ativar um dos efeitos abaixo. Um dos efeitos abaixo. Você pode somente usar cada efeito uma vez por turno. Então, são como se fosse, de fato, cartas separadas. E engraçado porque eles tinham feito isso nessa carta aqui, ó, de Gem Knight. Isso aqui é roubar bastante, tá? Eu geralmente não gosto muito dessa simplificação toda que eles fazem pra poder lançar um suporte roubado, sabe? Essa Gem Knight de Special aqui, ela tem a mesma coisa. Claramente são duas cartas diferentes que eles colocaram em uma só. E não é como se você tivesse que escolher um dos dois efeitos pra fazer. Você escolhe um dos dois efeitos pra fazer, mas você pode ativar os dois. Só pode ativar um cada, né? Que no caso é essa de Special, ó, que você vai fazer fusão de um Gem Knight do teu extra deck, usando monstros da tua mão ou campo como material, mas se você tiver Gem Knight Fusion no cemitério, você pode usar até 2 non-rock Gem Knight do teu deck ou extra deck. Mais uma Brand Fusion, né? Mais uma Ostinato, sei lá. E o segundo efeito é, adicione um Gem Knight do deck ou banimento pra tua mão. E aí o dano de efeito que você dá é cortado. E você pode ativar um dos efeitos, mas só pode ativar cada um deles uma vez por turno. Claramente são duas cartas diferentes que eles juntaram em uma só, cara. Você ativa uma pra ser starter e lá na frente você faz o Link Gem Knight e busca outra pra ativar dando Shadow Fusion. Eu acho, assim, é pobre, sabe? É pobre. Mas foda-se, como é pra um deck de ritual eu vou aceitar. Então, você pode usar os dois no mesmo turno, mas só pode usar um cada. Qual é o efeito? Ritual Summon um réptil do teu deck por tributar répteis da tua mão ou campo, cujo nível seja igual ao nível do monstro ritual. Os nossos monstros rituais são todos de nível 8. Ambos são de nível 8, então nós temos essa limitação aí. Você pode invocar qualquer ritual réptil do deck tributando materiais da mão ou campo, o que é muito bom. Ou então, você pode fazer o ritual de um réptil da tua mão por tributar até 2
répteis da tua mão, deck ou campo cujo nível seja igual ao nível do monstro ritual. Então, como os únicos rituais répteis que nós temos são de nível 8, toda a engenharia para você poder fazer o ritual tem que somar 8, né? Seja com 2 nível 4 ou só com 1 nível 8. O ponto é, você vai poder trazer um ritual do deck tributando da mão ou campo, ou tributar da mão e campo para trazer um ritual do deck. Eu falei a mesma coisa? Vamos de novo. Você vai poder invocar um ritual do deck tributando da mão ou campo, ou invocar um ritual da mão tributando material do deck. Então é muito bom e você pode usar 2 vezes, um cada, entende? E combina muito com a jogada que a gente vai fazer, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Então essa spell, ela é muito boa, cara, mas muito boa mesmo. Ainda assim, você continua precisando de 2 cartas, porque mesmo que o ritual venha da mão e os materiais do deck, você precisa da spell de ritual e o ritual. Mesmo que você vai invocar o ritual do deck, você precisa ter os tributos na mão ou campo, para você conseguir fazer essa parada, né? Ainda continua com 2 cartas e ainda continua sem ter o One Card Play. Como eu tinha dito, né, o Libromancer, ele conseguiu fazer essa parada de fazer o ritual ser mais barato por precisar de uma carta, justamente porque os monstrinhos aqui buscam um monte de coisa, e quem faz o ritual summon no final das contas é a Field Spell, né, que eu nem lembro qual é, essa aqui ó, a First Appearance. Ela é quem faz o ritual, e quando ela é ativada, ela busca uma carta. Então a Konami foi bem safada em como que você faz o deck de Libromancer aqui, por exemplo, porque não é como se você tivesse um monstro que precisa pegar spell e um outro efeito que precisa pegar spell de ritual. Não. O campo já faz isso. Então você vai dar o campo que vai pegar um bicho, que ele vai entrar, que ele vai pegar um bicho. Ele tem que revelar para se invocar, né? Mas se ele é normal special, ele adiciona uma carta. Então, se você dá o... tem que... Enfim, você continua precisando adaptar. Mas ainda assim, ele combina e funciona muito bem. Então, aqui é uma forma diferente. A gente realmente tem uma spell de ritual. Tá? Então é difícil, cara, é realmente difícil de conseguir fazer isso ser uma carta só. E por que eu tô batendo nessa tecla? Porque é como o Yu-Gi-Oh! Atual funciona, entende? É como o Yu-Gi-Oh! Atual funciona. Mas enfim, a spell é incrivelmente absurda, tá? Muito boa. Eu não sei se ela é a melhor spell de ritual. Invocar o ritual do deck, ou então invocar da mão tributando o material do deck. Tem outras cartas que fazem isso, mas fazem aquelas Advanced Art, sabe? Aquela que invoca um ritual da mão tributando um amarelo do deck. Ou faz o contrário, acho que precisa tributar um amarelo para invocar um ritual do deck. Então essas cartas são ruins, é óbvio, apesar de fazerem exatamente isso aqui. Tem outras spell de ritual que são bom por N outras formas. E aí é engraçado, porque eles precisam dar dinâmica diferente para spell de ritual, né? Não pode ser só uma spell que faz... Não é uma spell que só faz ritual. Por mais roubado que seja o ritual, elas precisam fazer outras coisas, como por exemplo, a spell de Drytron, que ela faz tributando material do campo, mão e tal, invoca o ritual da mão ou cemitério, o que já é um plus, porque aí você já tem economia de cartas, mas ela usa o ataque, né, pra poder fazer as paradas. Tem outras cartas que tentam evoluir, estudar a mecânica de ritual, mas enfim, eu acho que essa aqui deve ser uma das melhores, com certeza. Eu passei tanto tempo falando disso, vamos passar pra próxima, né, eu não deveria ter passado tanto tempo falando só disso aqui. Vamos agora para as cartinhas que deixam você fazer o ritual. Primeiro, a gente vai ver os bichinhos aqui, eu vou chamar esse cara de Kusanagi e esse outro de Saji, tá? Então vamos ver aqui o Kusanagi. Todos eles são répteis, né, e darks, e eu achei um pouco ruim eles serem répteis dark, eu não sei se tem alguma coisinha na lore, mas eu acho que poderiam ser de outra cor, cara, porque vocês vão ver que a gente precisa bastante do cemitério, e eu não quero ficar tomando bicho, mas enfim. O efeito dele, ataque 1600, 400 de defesa, se ele é normal special invocado ou se ele é tributado, e aí você entra na questão de que os dois monstros de main deck compartilham do efeito. Eu vou chamar de main deck porque para ser diferenciado do ritual, apesar do ritual também ficar no main deck, tá? Mas os dois monstros de main deck têm a mesma condição, se ele é normal special ou se ele é tributado, você vai poder adicionar, no caso desse cara, você adiciona um Mitsurugi Card que tá no teu cemitério, ou no banimento, exceto ele mesmo, você vai adicionar de volta para tua mão, né? Além disso, se outro réptil que você controla ser destruído por batalha ou efeito, você pode tributar essa carta no lugar. É basicamente isso aqui que esse monstrinho faz. Beleza, é uma carta que entra e recicla a carta. Não é o que eu preciso para ter o One Card Play, é uma carta boa mid-late game. Não é o que eu preciso para startar a jogada, mas ele tem um efeito ok. O próximo aqui é o outro nível 4, que não é coincidência, né? O ritual ser nível 8 e ter 2 nível 4, para você ter 2 efeitos diferentes para fazer, tributando eles do deck para invocar um ritual da mão.
O efeito dele é o seguinte: se ele é normal, special ou tributado, você vai poder adicionar um Mitsurugi Spell ou Trap do deck pra tua mão. Então já é uma carta bem boa, ela pega a spell de ritual. Além disso, se outro réptil seria destruído por batalha ou efeito, você tributa ele no lugar, e se você tributa ele no turno do oponente, ele triga pra poder buscar mais uma cartinha. Então esse aqui é o Sage, que os dois são nível 4 répteis, né? Apesar da arte deles, não sei, nem parecer muito com réptil, mas enfim, né? Pelo menos não é loli mostrando a calcinha, né? O que já é muito vantajoso aqui pra nós. Bom, enfim, esses são os monstros de main deck. São poucos, é um pouco estranho, mas vamos lá. E eles têm essa dinâmica de ficar trigando quando são tributados, né? E por quê? Porque eles são materiais de ritual. O que vai fazer com que a gente combe daqui a pouco com alguns outros decks que vocês vão entender melhor. Agora vamos aos rituais, que são dois. Eu vou chamar esse aqui de Murakumo e o outro eu vou chamar de Mitama, tá? Então o Murakumo, ele é o ritual grandão, o pra bater, porque ele tem 3.200 de ataque. Você pode fazer o ritual summon dele com a Mitsurugi ritual, ok? Se ele é special invocado, que é muito importante, special invocado e não só ritual invocado, você vai poder destruir todos os monstros que o oponente controla. Ele entra e destrói todos os monstros que o oponente controla. Um bom efeito, um efeito disruptivo. Quando o oponente tem uma carta do efeito, e quando eu li isso aqui eu já fiquei um pouco animado, mas a gente entra numa questão que é um pouco estranha. Quando o oponente ativa uma carta ou efeito, você pode ativar esse efeito do Murakumo, que é o quê? O oponente pode descartar uma carta. Ou então o efeito que você está respondendo é negado, tá? Então, depende do que vai acontecer, depende da carta que você está tentando negar, mas basicamente ele vai, quando o cara ativa uma carta ou efeito, você fala, efeito do Murakumo aqui, do meu ritual. E aí, oponente, você pode descartar uma carta e você continua resolvendo o teu efeito. Se você não tiver uma carta para descartar, ou se você não quiser descartar, então eu nego a sua carta, tá? Então esse é o efeito dele, que eu achei um pouco estranho, mas tudo bem, né? Vocês vão ver também que o deck tem uma ideia, que aí entra no terceiro efeito, que talvez faça sentido com isso, que é de você levar o jogo pro chão, o jogo pro grind, o jogo pra demora. Apesar de tudo, né? Porque o outro efeito se ele é tributado, e aí é que entra a coisa desse deck, se ele é tributado, você vai poder adicionar um Mitsurugi card do deck pra tua mão, exceto ele mesmo. E aí você pode Special Summon essa carta. Só pode somente usar cada efeito uma vez por turno, né? Então, é óbvio, como ele é ritual, ele tem que ser ritual invocado previamente para ele poder se reviver do cemitério, tá? Mas se ele se invocou no campo e você tributou ele pra fazer alguma coisa, então nesse momento ele vai entregar efeito no cemitério, buscar uma carta e ele pode se invocar. E se você faz isso no meio do turno do oponente, ele entra matando todos os monstros do oponente, o que é bem bom. Além disso, se na mão mesmo você tributa ele, ele vai dar efeito de buscar a carta. Ele não vai se invocar porque você não invocou ele previamente, mas ele já vai buscar uma carta. Então, ele é eles são tributos muito bons. O que, sinceramente, eu não lembro de ter algum deck, assim, tem o Cyber Angel, né, mas fora isso eu não lembro de ter algum deck que tenha, o Vendread talvez também tenha uma parada dessa, né, que quando eles saem do campo eles fazem alguma coisa. E aí você prefere linkar os Vendread do que deixar ele no campo. Mas enfim, então eu acho que o Vendread tem uma parada dessa. Mas esses monstros aqui, você tributando ele na mão mesmo, eles já fazem vantagem. O que eu achei interessante. Tira um pouco da carga deles serem só um monstro de ritual que você quer invocar. Eles passam a ser também monstros que você quer tributar. Então você acaba tendo nas cartas de ritual, já que tudo no deck precisa de 2 cartas para jogar pelo menos, então você acaba transformando as cartas de rituais, monstros, em cartas boas de se comprar também. Não necessariamente de se comprar, mas que eu não vejo problema de ter na mão, porque eu posso tributar eles para invocar um do deck e esse tributo vai me dar carta, para eu não perder carta no processo. Apesar de que quando eles entram eles não buscam, né? Mas enfim. Então essa carta é bem boa, tá, cara? Ela é bem boa e combina legal com o deck. Vamos para a próxima carta, que é esse menininho aqui, o Mitama. O efeito dele é o seguinte, ele também é nível 8, né? Só que ele tem status diferente. Ele tem 2.000 de ataque e 3.400 de defesa. Não é tanto pra bater, mas ele tem a bunda legal. Bom, pode fazer ritual dele com o Mitsurugi ritual, normal. Se o oponente Special Summon um monstro, exceto durante a damage, você pode escolher um réptil no teu cemitério, exceto ele mesmo. E você faz Special Summon. Lembrando que se você fez o ritual do outro bichinho lá do como é que é o nome dele? Murakumo, se você fez o ritual do outro bichão e ele tá no cemitério, você pode reviver com esse carinha aqui, tá? E fica tranquilo porque esse efeito é uma vez por chain, tá? Não é uma vez por turno, é uma vez por chain. Então, quando o cara fez um summon de um bicho, você vai poder dar efeito e revive um réptil do teu cemitério, o que é interessante também. E como esses bichinhos aqui são triggers, você tributou eles no deck, por exemplo, para fazer a tua jogada, o Mitama vai, sempre que o oponente invoca alguma coisa, você pode reviver esses carinhas aqui.
E aí esse cara entra e recicla uma carta, aí sim faz diferença ele reciclar do cemitério, porque já tem cartas no cemitério, ele não te tira do early, mas no mid ele vai colocando cartas na tua mão. Esse carinha também vai buscar a carta do deck, se você conseguir invocar os dois, o que pode ser bom em um endboard que tenha IP, o que é muito bom para um endboard que tenha IP, você ter cartas como o Mitama, que fica colocando o bichinho no campo, porque a tua IP vai ficando maior, até você poder fazer uma Goddess, por exemplo, porque se eles entram e buscam a carta, já não precisa mais dele, você pode tributar, porque o efeito dele de prevenir morte de um bichinho, confesso que nem é tão bom assim, tá? Mas pode ser que aconteça e tal. Mas esse monstro aqui ele não tem efeito de pressão assim, ele tem efeito de farmar. Esse é um deck disso, de farmar carta e farmar recurso, como os decks de ritual geralmente são, né? Enfim. Então, o outro efeito é o seguinte, que se ele também é tributado, assim como o outro monstrinho, você pode adicionar um Mitsuru Card do deck pra mão, exceto ele mesmo, e você pode Special Summon essa carta. Então, o segundo efeito é igual pra ambos. Ambos eu quero ter na mão, porque se eu tributar eles, não é ruim. E se eu tributar eles do campo, é muito melhor porque eles vão e voltam, tá? Você pode até juntar os dois pra fazer um Exceed 8 se você quiser, apesar de eu não achar isso vantajoso, mas dá pra você fazer. E, cara, são boas cartas, tá? Vamos passar agora para as últimas cartas. Uma delas aqui é a Quick, a Mitsurugi Prayer. O efeito dela é o seguinte, assim como uma Rica Glamour, quando você ativa ela, você pode tributar um réptil. E aí, da tua mão o campo, né? E aí você vai aplicar um dos efeitos em sequência. Se você tributou um monstro, você usa os dois efeitos. O primeiro efeito, adicione Mitsurugi monstro pra tua mão. Já é um rota quick e já tá tudo bem. Mas como eu posso tributar na ativação da carta, o fato dela ser quick faz com que eu possa desviar de coisas e não só desviar de coisas. Faz com que eu possa tributar os meus rituais no turno do oponente pra eles irem, buscarem cartas e voltarem, o que é muito forte. O segundo efeito é, se você tributou um bicho, você vai pagar 800 e pode Special Summon um Mitsurugi monstro da tua mão ou cemitério, mas ele não pode atacar diretamente. Lembrando que se um monstro for ritual invocado, você pode reviver o ritual sim do cemitério. Então, ela é uma excelente carta que você pode usar para tributar o teu Murakumo aqui, para ele voltar no meio do turno do oponente. Seja pelo próprio efeito, buscando carta, ou seja pelo efeito da própria spell, que pode pagar 800 para poder reviver esse mesmo carinha aqui. Então, são cartas, cara, que ficam farmando recursos grandões. Grandões, porque os monstrinhos tributados ou invocados pegam cartas, e os monstros rituais tributados também pegam cartas e voltam para o campo para você, através da Spell Quick, tributar de novo no turno do oponente para eles farmarem mais carta, a Spell farma carta e o ritual volta e um deles entra dando high gag. É pouco em termos de interação, mas é muito em termos de cartas, o que me faz pensar que precisa de uma engine secundária. É óbvio, são poucas cartas, precisa de uma engine secundária, mas elas são standalones, elas fazem coisas centrada nelas individualmente, que já é muito boa, tá? Por isso que eu tenho um otimismo legal com esse deck. Vamos para a última carta, que é a Trap, que pode parecer que é uma merda por ser uma Trap, mas ela é bem interessante, você pode usar o one-off no teu deck, que é a Great Purification. Quando o oponente tiver uma carta ou efeito, você pode tributar um nível 5 maior réptil. Não é ritual, é um nível 5 maior réptil. Você nega o efeito. E se você fizer, você destrói a carta. Então ela é um Omni-Negate. É a mesma estratégia que eles usaram pra... Qual é o nome do deck que eu acabei de falar? Libromancer. É a mesma estratégia que eles usaram pro Libromancer, né? Porque o Libromancer tem a Trap, que você dá alvo em uma carta como se fosse um Omni-Negate, e você nega qualquer carta. Que inclusive era o que você usava pra fazer o lockzinho, né? A jogada de Floodgate no deck de Libromancer. Porque você fazia uma jogada que dava lock de Floodgate no oponente, enquanto tem um Omni-Negate que não é comido por Droplets, Dark Hurler, esse tipo de carta, né? O que era muito forte. Então aqui tem uma parada nesse sentido também. Além disso, ela tem um efeito no cemitério, né? Você pode banir essa carta, escolher um réptil no teu cemitério e faz Special Summon. E se fizer, tribute um outro monstro que você controla. É basicamente isso. Ela ainda te dá fôlego pra voltar, né? E lembrando que se você tributou ela, se você usou ela, ela foi pro cemitério. Ou se você usou ela e ela foi pro cemitério e você usou o efeito de banir, o menininho aqui de cima, o Kusanagi, ele tá pronto pra reciclar ela de volta pra tua mão, tá? Então, essas são as cartas. Eu passei 23 minutos comentando sobre elas. Agora, eu quero só mostrar pra vocês, porque eu acho que eu ainda tem algumas coisas que eu queria falar sobre o deck, tá? Então, é o seguinte, cara. Esse deck, ele sozinho, eu vou tentar mostrar aqui pra vocês um exemplo de uma jogada que, diga-se de passagem, eu vi no canal do meu mano Ritual Master, daqui a pouco a gente vai lá, ali pro canal dele, pra eu mostrar uma coisinha pra vocês, mas o mais próximo que a gente tem de fazer uma jogada com esse deck aqui é o seguinte: não temos uma combinação que uma carta faça jogada.
Não temos, ela não existe, porque não tem ritual de nível 4. Se tivesse ritual de nível 4, a gente poderia sim fazer jogada de uma carta, porque aí o normal summon do monstro que busca spell, buscaria a spell. Aí eu ativaria a spell, tributando o próprio bichinho do campo para invocar um ritual nível 4 do deck. Eu tributo o monstro que buscou a spell de ritual para invocar um ritual do deck, nível 4. O monstro tributado nesse exemplo não teria mais efeitos, porque o efeito dele é no summon ou no tributo. E aí o ritual que entra poderia ter um efeito. E aí eu já tô até pensando no próximo suporte. Se esse ritual que entra tivesse um efeito de, por exemplo, de entrar reciclando a spell de ritual do cemitério e adicionando um ritual Mitsurugi pra mão, já seria incrível. Porque aí sim você teria o One Card Play. Porque nesse exemplo que eu tô dando, se você dá normal summon do nível 4, pega a spell, dá a spell, tributo nível 4, invoca o ritual do deck nível 4, esse ritual do deck nível 4 entraria reciclando a spell de ritual do cemitério e buscando o ritual pra tua mão, já faria com que você tivesse jogada. Porque agora você pode dar a spell de ritual invocando o ritual da mão, tributando o material do deck. E aí você poderia tributar os nível 8, né? 2 nível 4 para chegar no nível 8. Que poderia ser o outro Mitsurugi de main deck faltante, plus algum réptil que se invoque do cemitério para te fazer jogada de link. Porque o nível 4 estaria no campo. Então se você joga aquela cobra de água que o Tiara usa, por exemplo, que quando cai do deck pro cemitério ela se invoca, você faria um Exceed 4 do lado ainda. Parece que é o que o deck precisa, entende? Mas enfim, como isso não existe, não tem o One Card Play, tá? Então a gente vai tentar fazer alguma coisa aqui que é o seguinte. A gente vai simplesmente ativar spell de ritual para invocar esse carinha aqui, tá? Pode ser ele ou pode ser o outro, tanto faz. E eu vou usar 2 materiais do deck para invocar o ritual da mão, certo? O que, de novo, é muito gratificante de se fazer, mano. Mas tudo bem, você invocou esse carinha aqui. Ele não tem efeito de summon, de vantagem ou algo do tipo. Apesar dele ter efeito quando é tributado, tá? Enfim, eles poderiam fazer o efeito separado. Quando ele entra, ele busca. E quando ele é tributado, ele só volta do cemitério. Poderia ser efeitos diferentes. Mas daria, enfim, é porque faz sim diferença. Parece que é a mesma coisa, mas faz sim diferença, tá? Porque depois que ele tá no campo, eu preciso tributar ele pra ele poder voltar. E eu preciso tributar não só pra ele voltar, mas pra ele buscar também, né? Depois que eu invoquei ele aqui no campo. Tudo bem que do outro jeito eu seria obrigado a invocar pra ele poder buscar. Do jeito que agora eu não preciso invocar pra ele buscar. Se eu tributo da mão, ele busca. Então eu acho que desse jeito tá bom. Enfim, não sei. Então usei os 2 do deck, né? Vamos trigar ambos nesse caso. Um deles recicla do cemitério e o outro pega do deck pra mão. Então eu vou reciclar isso aqui do cemitério e o outro me deixa buscar a Prayer do deck pra minha mão. Beleza. Agora a gente fez o ritual da mão tributando do deck. Agora eu vou invocar o ritual do deck tributando do campo, ou da mão, né? Então a gente vai trazer o ritual do deck e tributar o nível 8, né? Porque você lembra, você tem que fazer um ritual cujo nível é igual ao do ritual que você está invocando. Então, com isso, o bichinho foi pro cemitério, você vai entregar o efeito dele, ele busca uma carta ritual, uma carta Mitsurugi, perdão, e se invoca do cemitério. E você seta as cartas, e tá tudo bem, é isso aí, tá? No turno do oponente, quando o oponente ativar uma coisa, esse cara dá efeito e revive alguém. Você pode reviver esse carinha aqui, né, o Kusanagi. O Kusanagi dá efeito, recicla alguém. E aqui tem N coisas que dá pra fazer, tá, cara? Mas de interação, o que você tem é só a Purification, que você vai dar efeito dela, pode tributar o Mitama aqui, por exemplo, nega e destrói a carta do amigo, e aí o Mitama dá efeito, volta, tributa, né, busca uma carta, volta do cemitério, e quando você quiser, quando o oponente tiver monstro no campo suficiente, você vai ter esse carinha aqui pra poder interagir. Então a spell tributaria ele, a spell paga 800 e busca uma carta, então eu busquei alguém, e aí você resolve o efeito, o segundo efeito, de poder invocar um Mitsurugi da mão ou do cemitério. Pode invocar, pode invocar. Se paga 800 você tem que fazer inclusive, né? E aí pelo próprio efeito do Murakumo aqui, você ainda vai buscar uma carta e ainda vai invocar ele e ele vai entrar dando Raigeki. Eu não invoquei o bicho aqui do lado, eu tinha que ter invocado esse, ó, por exemplo. Então você farma muita carta na mão. E de verdade, é claro, precisa ter muita carta aqui pra você ter o que buscar. Porque um ponto é, eles precisam buscar pra poder se invocar, tá? Precisa ter o que buscar no deck pra se invocar. Mas a spell, a trap é um Omni Negate forte que você pega muito fácil do deck pra tua mão. Os bichinhos aqui são simplesmente facilitadores, porque tem que ser tributando réptil pra poder fazer a spell de ritual colar, né? Então também precisa ter, mas no final das contas eu não sei se são muitas cartas. Aí depende de como o deck vai ser buildado. É onde eu vejo o principal problema desse deck. Eu vou trocar aqui para a tela do DB antes da gente poder partir para outras coisas, porque
a gente começa a pensar um pouco sobre como que esse deck vai funcionar, né? Como que ele vai rodar legal. Eu coloquei aqui as cartas Mitsurugi para poder fazer aquele replay para vocês, mas eu vou colocar aqui, ó, Mitsurugi Engines, porque o que a gente tem para poder usar nesse deck? Porque, de novo, ele puro, como vocês viram, é bem fraco para a gente poder construir jogada. Precisamos de algum apoio, precisamos de um apoio externo. Que apoio seria esse, então? Esse apoio aqui, ele vem de algumas formas. Como as cartas precisam tributar os répteis e tal, essas cartas podem ser os Ogdoadiac. Pode ser, é para onde você vai geralmente. O que o Ogdoadiac dá pra gente? Nós temos esse carinha aqui que você pode mandar essa carta... Não é isso que eu quero. Eu acho que eu tô vendo a carta errada. Não, tá certo. Se ele é normal special invocado, você adiciona um Ogdoadiac spell. Ok, esse cara... Ele tá aqui, beleza? É um que você pode usar. A cobra que eu disse que é usada pelo Tiara é essa cobra aqui, ó. Se ela é mandada pro cemitério por efeito, você faz Special Summon dela, mas ela é banida quando deixar o campo. Com ela no campo, você vai poder dar efeito desse carinha aqui do cemitério, que ele entra do cemitério tributando o monstro, faz Special Summon e o oponente pode Special Summon o monstro do cemitério, mas nega seus efeitos. E se ele é Special, você pode trazer um nível 4 menor Ogdoadiac do teu cemitério, tá? Então... jogamos essa carta pro cemitério, ela se invoca. Esse cara tributa esse, então ele vem pro campo. E aí ele dá efeito, revive o que busca spell. Esse carinha aqui, se você controla um Ogdoadiac, ele volta do cemitério, mas bane quando deixa o campo. Então esse aqui é o pack de Ogdoadiac que tem pra você poder usar. Porque são as cartas que você pode jogar com o Snake Rain, por exemplo, que manda 4 répteis do deck pro cemitério. Você joga todos esses aqui e você tem a tua jogada pra fazer. Tá? Então tem esse ponto aí. Por quê? Porque existe um Exceed 4 genérico que ajuda você a chegar nas cartas, que é o Feral Imps. O Feral Imps detacha o material para adicionar um réptil do deck para tua mão. E aí com isso você consegue fazer as coisas, né? Lembrando que o Mitsurugi triga quando é tributado, e esses caras aqui, ó, eles podem tributar. Eles inclusive precisam tributar para poder fazer os efeitos, né? Principalmente. Eu acho que é só esse cara aqui. Os outros Ogdoadiac também tributam, mas enfim. Mas você já tem uma sinergia aqui de uso com o Snake Rain, porque isso conecta o Ogdoadiac nos Mitsurugi, porque eles conectam répteis. E aí você consegue, através do Feral Imps, chegar nessa parada. É um dos motivos pelo qual você pode usar Razor também. Se você usa Razor, você pode usar para fazer a jogada de Exceed 4, não só para fazer os Razor, Dead Nade, Dual Drive, mas para você fazer o Feral Imps várias vezes, porque aí os Feral Imps é quem vão conectar as jogadas de Mitsurugi. E como os Mitsurugi são rituais, não são ninguém do extra, o Razor não loca, né? Porque o Razor diz que se você invoca eles da mão pelo resto desse turno, você não pode Special Summon do extra deck, exceto o rank 4. Mas os rituais não são do extra deck, são summons que vêm da mão do deck. Então tá tranquilo ficar alocado jogando de Razor, porque além deles chegarem no Feral Imps, que te ajuda a buscar os Mitsurugi, eles ainda fazem jogada padrão de Razor, o que é muito forte, tá? Mas a última questão que a gente tem, que talvez seja a principal, é o Drytron. Porque como os Mitsurugi trigam quando são tributados, e você tem os rituais que trigam quando são tributados, tá aí, irmão. Você consegue usar os Drytrons com o Mitsurugi, que funciona muito bem, estranhamente bem, tá? Porque os Drytrons tributam os bichinhos e você precisa usar poucos. Talvez você nem precise usar spell pra ficar invocando o bicho do deck, depende, mas enfim. Mas os Drytrons já são bem suficientes de você usar com o Mitsurugi, igual a gente usava a engine de Vendread, sabe? Você usa o Drytron porque o Alpha pega o Mitsurugi. E aí você tributa o Mitsurugi para poder reviver algum outro Drytron, e o Mitsurugi triga e pega o outro ritual, e aí você fica tentando tributar o outro para pegar a trap, e aí você tem um ciclozinho ali, né? E você faz o ritual com a spell de Drytron, não com a de Mitsurugi. Fica uma engine pequena, é semelhante a você usar os Magic para pegar a trap, os Vendread para dar um Azathoth no oponente, esse tipo de coisa, tá? E aí eu só vou mostrar então aqui para vocês algumas coisinhas pra gente finalizar o vídeo. Eu vou começar mostrando o meu mano Ritual Master com o Drytron, já que foi o último que eu falei aqui para vocês. E eu preciso trocar o meu filtro com a tela do YouTube, que é essa aqui. Então meu mano Ritual Master fez um vídeo comentando sobre os Mitsurugi, tá? Então a gente vai só ver o combo que ele fez aqui, ó. Então com Alpha e Zeta, que é o padrão de combo de Drytron, né? Você vai dar o Alpha tributando o Zeta e pega o Mitsurugi. Ok, o Zeta tributa o Mitsurugi
pega o Meteonis. Não pegamos a spell de Mitsurugi, né? Pega o Meteonis. Mas o Mitsurugi triga. E ele pode pegar uma carta Mitsurugi. Então você pega o Mitama, que é o outro ritual. Ok. Os dois no campo. Tá bom, Ritual Master, para de falar. Faz a jogada. Então os dois no campo simplesmente viram nesse exemplo, o Fafnir, né? Fafnir efeito Dump Gamma. Ok. Você vai dar agora a spell de ritual, tributando. Opa. Invoca o Mitama aí da mão. E detacha o material debaixo do Fafnir. E por que dá pra fazer isso? Porque o Mitama, ele tem 2000 de ataque. Então só um Drytron já serve de tributar pra poder invocar ele, tá? E por que eu gostaria de invocar esse cara? Bom, porque você pode agora dar o Gamma, tributando o Mitama, revivendo outro Drytron, e o Mitama triga agora pra poder buscar uma carta, pegou a trap e ele volta. Ele se invoca pro campo, porque o Mitama sim foi ritual invocado previamente, tá? Ok. Você vai continuar fazendo aqui a tua play, por último, dando o Fafnir para voltar, o Meteonis para voltar para mão. Você vai dar o Meteonis agora e tributar o Fafnir inteiro, né? Tanto o material quanto a carta embaixo dele, para poder trazer o Murakumo do cemitério, porque ele tem 300 de ataque, então tem que tributar 2 Drytrons. Ok, ele tá aí no campo, ele já buscou a carta, né, e tal, e agora se fosse segundo ele entraria dando o Raigeki, e você tem a tua jogada de Drytron Mitsurugi feita aqui. Dá pra linkar os outros dois pra poder fazer, por exemplo, um IP, e você tem a trap ali embaixo, ou então um coelho, que é o que ele fez aqui, né? Você tem um coelho, trap de Drytron, você vai forçar, trap de Drytron não, trap de Mitsurugi, você vai forçar o Open de descartar pelo menos uma carta, né, e você pode, por exemplo, dar a trap, tributar o Murakumo, negar qualquer coisa do oponente, ele vai e ele volta. E ele volta dando Raigeki também, o que é forte. E eles são foods para os Drytron serem follow-up para a volta também. Além de que se você tiver mais cartas Mitsurugi, o tributo deles triga um efeito para você buscar cartas já agora, no turno do oponente, né? Enfim, esse aqui é um dos exemplos que ele dá. Vamos ver aqui rapidinho o de Razel, porque o de Razel tem essa configuração, e se vocês verem, a quantidade de tech é bem baixa, né? É 3 Ash Blossom, 3 Veiler, 2 Force, 3 Imperma, só, e um College. Porque você precisa de um monte de coisa pra jogar, mas é bem mirabolante, tá? O que o meu mano Lithium aqui faz. De Mitsurugi, ele usa só 2 do vermelho, 1 do azul, né? O vermelho aqui busca a spell do deck, o azul é o que recicla do cemitério, e é os rituais, o azul e o vermelho, 2 do azul e 1 do vermelho, porque o azul é o melhor, né? Além de Tree Off da spell, de cada uma delas, né, de ambas. Então aqui na jogada, ó, a jogada ele vai mostrar só com o Razel. É só o Razel que constrói essa play aqui para vocês se ligarem como que dá para juntar os dois. Então só com o Razel, Bonfire no X, o X entra da mão, então você já tá alocado em Exceed 4. X efeito, busca aqui o Sword, em Special do Sword, o Sword pega o Ice, junta os dois e faz um Feral Imps. O Feral Imps dá efeito, detacha e pega aqui o Sagi, que é o normal sumo. Sagi conecta as coisas, pegando a spell de ritual. Ele pegou o Mitsurugi ritual, ok? Entra o Ice jogando fora o menininho do campo, né? O Feral Imps. Linka os dois e faz aqui um Dual Drive. O Dual Drive vai dar efeito, atacha o Razel, detacha 2 e busca aqui uma plugin, que é muito importante, além do Node. Mas não veio nessa jogada, por exemplo, o campo, o que é preocupante, porque aí toma Nibiru doloridaço, mas para fazer jogada do jeito que ele fez com uma carta precisa, vocês vão ver. Enfim, com isso aqui, para continuar jogando, o plugin foi ativado, e o plugin revive um Exceed, não é Razel não, é um Exceed. Então você pode reviver o Feral Imps e colocar uma material embaixo dele. Por quê? Porque a spell de ritual não faz o ritual do jeito que você quer ainda. Não dá para tributar o Feral Imps, não tem réptil na mão. Então, apesar de poder invocar o ritual do deck, tem que tributar réptil da mão. Então por isso que o Feral Imps dá efeito, detacha e busca o ritual. Agora eu consigo fazer ritual, tá? Fazendo o Feral Imps 2 vezes. Junta os dois e aí ele fez aquela fusão, aquele Exceed novo, né? O Eclipse. Que você faz para poder tributar ele, né? Jogar ele fora. Entrou o Node aqui da mão, o Node vai dar efeito, joga esse Exceed fora para reviver um Razel. Aí o Exceed triga e ele pode reviver um Exceed atachando um outro Exceed embaixo dele. Você revive o Feral Imps, triga o efeito e busca mais uma carta. Ele pegou esse Raika, que é réptil, né? Beleza, os dois no campo viram o Detonator. Detonator efeito, chupou uma carta. Agora sim a Mitsurugi ritual é dada, tá? Então é isso. Joga 2 do deck pro cemitério, faz aí o Murakumo, triga a cobra que foi pro cemitério e triga também o bicho azul que foi pro cemitério, né? O Kusanagi. O Kusanagi recicla uma carta.
a spell de ritual e a cobra se invoca. O lado bom aqui desse deck é que uma vez que você chega num ritual e nesse setup de fazer o ritual, e pra fazer o ritual tem que ter a spell, você consegue fazer ela voltar pra tua mão, né? Então nesse caso aqui, ó, eu fiz um ritual, beleza? E eu tenho a spell de ritual de novo. Então agora, ele trouxe o ritual da mão, né? Tributando do deck. Agora ele pode fazer o contrário. Ele pode tributar do campo pra trazer o ritual do deck. E esse ritual do campo tributado volta. E busca a trap ainda, que é o que ele vai fazer agora. Ele dá ritual, tributa do campo, invoca do deck, faz o contrário agora. Isso vai trigar o bicho que foi tributado, ele busca a trap e se invoca. E a jogada tá feita, né? Ele ainda invocou esse Raika, banindo um do cemitério, pra fazer mais um Exceed. Fez um Dweller aí, né? Enfim, porque sobrou material, seta as cartas e vai. E é isso, tem a jogada de Razor plus jogada de Mitsurugi, além de, nesse combo específico, ter sobrado material pra um Dweller. Teve que fazer o Feral Whips 500 vezes? Teve. Toma Dweller? Toma. Dói, enfim. Mas a jogada tá mostrada. O resto do replay, ele vai mostrando coisas aí pra você. A última coisa que eu vou mostrar aqui, que o nosso mano Ritual Master mostra, é a jogada com o Ogdojiak, né? Que é a jogada de Snake Rain aqui, que ele mostra pra gente, ó. O Snake Rain, dado descartando uma carta qualquer, vai jogar aqueles 4 répteis que eu mostrei pra vocês. Vai jogar aqueles 4 répteis. E aí você vai desencadear os efeitos deles, né? Primeiro, a cobra se invoca. Aí o nível 8 tributa a cobra e se invoca. O nível 8 dá efeito e invoca o Ogdojiak que busca a spell. Aí você busca o Die Break, né? Aí o outro que tá no cemitério vê que tem Ogdojiak, então ele se invoca. E fica assim. Junta 2 deles pra fazer o Feral Imps. O Feral Imps pegou o Normal Summon, que é o Sage. Você vai lá no Normal Summon do Sage e pegar a spell de ritual. Ainda precisamos do monstro de ritual. Quer dizer, do jeito que tá aqui dá pra tributar do campo pra trazer do deck, né? Então já rodaria, já botaria a engrenagem pra rodar. Mas enfim. Vamos ver o que o nosso mano Ritual Master faz em seguida. Ele deu de fato a spell de ritual aqui, né? Que tributou o nível 8 pra trazer o nível 8 do deck. Beleza, então. Ele linka 2 ali, né? O Feral Imps e o Sage. E deixa esse espaço de baixo vazio, porque o efeito dessa Spell Die Break é que você tem que tributar um réptil. E você vai tributar o Mitsurugi, o que é ótimo. E aí você cria um token para cada 2 níveis do monstro que você tributou. Como ele tem nível 8, você divide por 2, então ele vai criar 4 tokens, tá? Tributa o ritual e ele cria 4 tokens. Isso triga o ritual que busca a trap e ele se invoca. Seta a trap, no caso é o que ele tá fazendo aqui. Ele vai juntar ali a galera para fazer uma outra carta, que é uma carta de Alien, eu acho, né? É esse Cosmic Slice aí, ele pega essa trap. Essa trap é um vírus, ela é um pouco cebosa, tá? Mas enfim, ele vai dizer, o Ritual Master explica aí pra gente, porque basicamente o efeito dessa trap é que você ativa ela tributando um alien, e aí você tributa esse Link 2 aqui. E isso é importante porque o efeito da trap, deixa eu ver se ele coloca ali na tela pra gente, tá ali o efeito da trap, ó. Tributa um alien, destrói todos os monstros que a gente controla que tinha A-Counter. Mas foda-se, não é isso que eu quero. É que até o fim do terceiro turno do oponente, depois que essa carta é ativada, você coloca um A-Counter em cada monstro que ele invocar. É um efeito que vai ficar até o fim do terceiro turno dele. Todo monstro que entrar no campo vai ganhar um A-Counter pelo efeito desse vírus que você ativa no começo do jogo. E o efeito contínuo desse carinha aqui, ó, do Link 3... é que monstros que o oponente controla com A-Counters são mudados para defesa e nenhum jogador pode ativar os efeitos deles. Basicamente é um lockzinho de efeitos contínuos, que a trap que ativou o efeito vai deixar isso ficar valendo pro oponente, todo monstro que ele invoca ganha um contador, e o efeito contínuo desse alien ceboso é que monstros com contador viram para defesa e não pode ativar os efeitos. Dá um bagusca. Você dá um bagusca só nos monstros deles. Então é uma jogada que dá pra você fazer aqui, que é forte, e aí você tem sempre a tua Purification, né, a trap de Mitsurugi, que faz com que você dê um lock completo, não dá pro oponente negar o que você faz, porque você tem um Omni Negate na tua jogada. Enfim, essas são as possibilidades. 43 minutos de um vídeo. É basicamente isso que eu tenho pra falar de Mitsurugi, caras. Espero que seja bom e que não me decepcione tanto. Valeu, falou e até mais.